Agora sim. Gratidão, universo! Agora sim. Ei! Boa noite. Eba! Buena! Buenas Que noites. bom! Que Tá me ouvindo bom! bem? Tô te ouvindo, tô te vendo. Que bom. Hum, que bom! Tem acontecido Bem-vindo! isso, em algumas lives tem acontecido esse probleminha pra entrar, mas acho que agora tá tudo bem, né? Ah, que ótimo. Então, não me avisaram que isso estava acontecendo. Ah, mas é para dar emoção, para as pessoas chegarem, é para É. dar tempo de todo mundo chegar, pegar um café, pegar uma água, né? Uhum. Hum. Então, estreando com Fabiano Lauser, convidado mais do que especial, né? E foi a primeira pessoa que eu pensei para abrir essa série de lives, porque, gente, eu conheci o Fabiano numa formação de danças circulares, e naquele momento ele estava se preparando para uma live sobre perdão, É. É não é? o, é o tema que eu sou apaixonado, né? Há muitos anos já. Uhum. E que tema mais incrível para se falar sobre a nossa humanidade, né? Porque aí eu comecei a pensar numa série de encontros, né, para falar sobre a nossa humanidade, sobre a valorização da vida, né? E nada melhor do que começar com esse tema do perdão. Então, É. apresentando, né? Fabiano, aliás, me apresentando, não sei se todo mundo me conhece, né? Porque agora tem os queridos do Fabiano e os meus queridos entrando. Olha só. Minha prima Jaqueline. Aí, viu? Jaqueline não me conhece, então vamos lá, né? Me apresentar. Gente, eu sou Emanuele, sou psicoterapeuta. Ai, que lindo, IPES Brasil. Eu trabalho, né, mais ali na linha de frente na prevenção do suicídio e também no acolhimento a pessoas enlutadas, principalmente, né, por suicídio, já há um tempo. Estou vendo aqui IPES Brasil entrando, né, e eu comecei justamente com a queridíssima Deise Miranda em 2011, uma pesquisa dela de pós-doc sobre suicídio policial. E essa pesquisa foi um divisor de águas na minha vida, né? Foi ali que começou o meu tratamento, a minha experiência, na verdade, com pessoas, né, no acolhimento a pessoas enlutadas. E que bom, né, que IPES entrou. E aí, né, e você, Fabiano Lauser é terapeuta de renascimento e de TRE, e é pesquisador do processo de perdão. E aí, Fabiano, e é claro E que a gente aí? vai se apresentando também, né, ao longo desse Sim. encontro. E é assim, ó, eu gosto sempre de começar com um disparador, que é para dar um pontapé inicial na nossa conversa. E eu trouxe uma frase de Tolstói que fala assim, ó, compreender tudo é tudo perdoar. E eu trouxe 3 falas suas, Fabiano. Porque, gente, para quem não sabe e para quem não assistiu ainda, o Fabiano ele tem uma palestra no TEDx chamada Precisamos Falar sobre Perdão. Né? Então, tem 3 frases suas que me marcaram muito na sua palestra. E aí eu convido, né, a todos a gente começar essa conversa aqui. Eu estou aqui com o Fabiano, mas está todo mundo aí, pode conversar, tá, gente? É aberto o nosso diálogo aqui. Que é assim, ó, perdoar é estar em paz quando as coisas não acontecem do jeito que você quer. Perdoar é um ato de coragem. Perdoar é um novo olhar sobre aquilo que aconteceu. É ressignificar. E o perdão é uma alquimia interna. É um novo sentir. É. Já tomou até fôlego, né? É.
Esse tema é muito forte na minha vida. Ele começou em 2013, assim, com uma situação com meu pai. Então, vai ser o tema da nossa segunda live, né? O perdoar o outro. Mas eu só queria falar que foi Não quando. contamos isso ainda. Eu já tô Fabiano acabou de antecipando a dar um surpresa. spoiler É, sobre os mas, próximos encontros. mas foi como entrou na minha vida esse tema do perdão, assim, e eu sentia muita mágoa, eu gastava muito tempo da minha energia mental, psíquica, emocional em ficar odiando ele, ficar assim criticando ele mentalmente. Então eu trabalhei muito, pesquisei muito sobre o tema lá pelos anos de 2013, 14, 15 e eu acho que eu fiz um processo de me liberar dessa mágoa e comecei a ficar mais leve em relação a ele. Então essa transformação do sentir, né, não mudou nada do passado, o passado é imutável, mas mudou meu presente, né? Percebendo a história dele, a biografia dele, eu comecei a ficar mais leve. E desde então, daí eu fiz um workshop, eu bolei um workshop para ajudar as pessoas a perdoarem. E nesse workshop a gente falava assim, ele é sábado e domingo, né? Daí no sábado de manhã a gente falava assim, olha pessoal, nesse final de semana vocês podem escolher uma pessoa para vocês perdoarem. E pode ser vocês mesmos. Só que, Emanuele, a maioria escolhia a si mesmo. É assim, eu acho que eu posso dizer que é uns 70, 80% escolhia a si mesmo. Era muito frequente. Eu fiz já, eu acho que 13, 14 workshops desse em várias cidades do Brasil, né, em São Paulo, Rio de Janeiro 2 vezes, em Brasília 2 vezes, em Porto Alegre 2 vezes, outras cidades de Minas Gerais, vários lugares eu fiz esse workshop. E é muito frequente as pessoas escolherem a si mesmo, sendo que elas poderiam escolher o pai, a mãe, um ex-marido, uma ex-esposa, um ex-companheiro, ex-companheira, etc, etc. A maioria escolhia a si mesmo. Então, o auto-perdão é um tema quentíssimo, né? E eu mesmo, na minha vida, estou lidando com ele nesse momento, assim, é um tema muito forte, muito presente para mim, assim. Eu queria começar essa conversa dizendo que não é fácil. Perdoar não é fácil, mas não é impossível. Eu sempre falo assim, não é fácil, mas não é impossível. É simples, mas não é fácil, né? Tem muitas coisas simples que não são fáceis. Mas ele está ao nosso alcance, né? Não é muito comum hoje o processo de perdão. Nós vivemos numa sociedade muito baseada na energia oposta ao perdão, que depois eu vou falar melhor o que seria ela. Mas quando você consegue encontrar caminhos dentro de você para fazer o seu próprio processo de perdão, ou perdoar alguém, né, que vai ser um tema de uma próxima conversa, você está abrindo um caminho, uma possibilidade dentro da nossa consciência humana, né, e isso vai criando um campo, vai aumentando a presença disso no consciente coletivo, né. Então, para começar dizendo que não é fácil, mas não é impossível. Ele é desafiador. Sou eu? Sou eu que estou travando ou é você que está Voltou, acho travando? que voltou. Dei uma travadinha, mas Voltou? voltou. Tô te ouvindo. Deu para me Então, né, ouvir? Fabiano? Até que Eu tô. parte? Né, tanto o auto-perdão, né, tanto o perdoar a si quanto o perdoar o outro, né, o quanto que isso implica uma escolha. E não é uma escolha fácil. Porque também tem um ganho. A gente não fala muito sobre isso, né? Fala sobre o quanto que é terrível guardar mágoa, o quanto que é terrível o ressentimento, né, de si mesmo, o arrependimento por algo que fez. Mas e qual a função disso? De ficar se martirizando, né, ou de ficar culpando o outro? Que é justamente, né, você começou falando assim, mas depois que eu perdoei, o meu passado continua o mesmo. Né? A gente não muda o passado, mas quando a gente fica se martirizando, ou quando a gente fica culpando o outro, a gente fica o tempo todo olhando para trás, né? É viajar olhando para o retrovisor. E a gente não muda nada. Não muda nada, não tem como mudar o passado, mas também não tem como mudar o presente. Né? Então, isso também acaba deixando a gente num lugar cômodo. E aí eu não saio do lugar. Eu só fico falando do passado, ou reclamando do passado.
né? Ou então numa posição de vítima. Então, se eu sou vítima, nada eu posso fazer. É o outro que precisa fazer alguma coisa. E aí é um lugar que acaba sendo cômodo também, né? Importante a gente olhar para essa função. É muito importante essa função da mágoa ou da culpa e o ganho que a gente tem nela, né? Porque alguma inteligência lá naquela época desenvolveu a culpa e a autoacusação. Foi uma tentativa que a gente teve lá com uma certa idade de lidar com um sentimento daquele jeito. Talvez hoje a gente decida lidar de outra forma, mas alguma inteligência, eu chamo inteligência, assim, um processo de resolução de um problema. Naquela época, utilizando assim, vou ficar me culpando ou vou negar a realidade também, que é uma maneira de não reconhecer que as coisas aconteceram, porque um conceito intimamente ligado ao auto-perdão, que é o título da nossa conversa hoje, é a autoaceitação, que seria simplesmente reconhecer que o que aconteceu realmente aconteceu. É uma coisa óbvia, mas a gente fica com muito deverias, né? Isso não deveria ter acontecido, ou não, eu não deveria ter tido um pai ou uma mãe como eu tive, eu não deveria ter tido uma infância, eu não deveria, blá, 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 blá. Muitos deverias. E por mais que a gente ache óbvio que esses deverias são sem sentido, muitos de nós ainda fazem. Eu me pego, às vezes, eu mesmo, pensando assim, nossa, mas eu poderia... Sabe, eu nem sei que tempo verbal é esse. Passado, pretérito, subjuntivo, eu não sei, porque é tipo um passado que poderia ter sido diferente, né? Para que gerasse um presente diferente. Só que a notícia é, meus caros, que não tem como mudar. Já aconteceu. E aconteceu do jeito que aconteceu. E os pais que você teve foram exatamente os pais que você teve, né? Então, o Bert Hellinger, das constelações, ele fala pra gente tomar pai e mãe, né? É uma metáfora que até de, tipo, tomar um copo d'água, tomar exatamente como eles são. Não quer dizer que eles tenham sido pais maravilhosos e perfeitos, mas tomar eles como são, intimamente ligado a tomar a si mesmo como você é e como o passado que você teve, exatamente como ele foi. Isso não quer dizer que você gostou, que ele foi agradável, mas é simplesmente um reconhecimento. Eu tenho estudado muito a Byron Katie ultimamente, que ela é do O Trabalho, The Work, né? Ela tem um livro chamado Ame a Realidade. É muito interessante esse livro. Byron Katie, depois eu posso escrever aqui o nome. Ela fala que a maior parte dos nossos problemas está em desejar que a realidade seja diferente nesse exato momento do que ela já é. Isso não quer dizer não querer se transformar, mas simplesmente você não está lidando ou não está admitindo. Essa palavra admitir é muito interessante, né? Porque na língua portuguesa ela tem dois sentidos, né? Admitir, tipo, de reconhecer, e admitir também é de deixar entrar. A admissão, né? É deixar entrar. Então, é muito interessante esses dois sentidos da palavra admitir. Você admite que o presente é exatamente como é. Isso não quer dizer que você não faça trabalhos e movimentos para gerar transformações, mas é simplesmente partir da realidade, né? Então, eu acho que para início dessa conversa é muito bom a gente falar que reconhecer, concordar, aceitar como foi. Realmente, isso não é algo intelectual, é algo muito profundo. Eu mesmo, no meu processo, eu percebo no meu processo de terapia, de autoobservação, o quanto eu coloquei e ainda coloco um pouco de energia em desejar que não tivesse acontecido. Isso não é porque intelectualmente eu não saiba, porque eu já estou muito convencido intelectualmente, mas é o sistema psíquico já muito acostumado a não aceitar, não concordar com como foi, né? Ou desejar que tivesse sido diferente. E o que eu estou trabalhando atualmente é amar esse Fabiano, essa minha parte de inteligência que encontrou essa solução desse jeito. Não adianta também eu criar uma segunda guerra, porque você criou essa solução e agora é um problema. Foi uma tentativa naquela época, e ela deve ter solucionado alguma coisa, meio que precariamente, um pouco precário, né? Mas foi uma solução que estava ao meu alcance naquela época. Hoje eu posso escolher uma mais saudável, mais completa, mais atual. Mas naquela época foi aquilo. Então eu estou trabalhando atualmente essa reconciliação, que é a segunda palavra do nosso título,
com a solução que aquele meu eu lá do passado tomou lá com 10 anos, 9 anos, 8 anos, eu não sei exatamente que idade que foi que começou isso. Mas assim, pô, massa, você fez aquilo lá desse jeito, acho que foi uma forma que você conseguiu lidar, sabe? Esse auto-amor também, de não fazer uma segunda guerra, porque já tem a guerra daquela coisa que aconteceu, que já é uma guerra, né? Já é a coisa que aconteceu. Depois você cria uma segunda guerra por você ter criado uma solução que hoje não é atual, mas naquela época era atual, naquela época foi uma solução. Então é importante honrar isso, né? E o perdão, Emanuele, ele só faz sentido se você quer, não é algo moralista, não é algo que você vai numa palestra, você tem que perdoar, você tem que se auto-perdoar ou perdoar o outro. É uma coisa que é para quem quer e não dá para ser imposto, não dá para... Eu acho que parte muito do querer, assim, né? E a gente vai falar isso numa outra conversa quando é para perdoar o outro, mas o auto-perdão é quando você já está cansado de se culpabilizar, de se condenar tanto, de bater tanto esse chicote nas costas e você... Eu vou perceber que eu fiz o que eu pude com a maturidade que eu tinha. Esse é um mantra do auto-perdão para mim, assim. Eu fiz o que eu pude com a maturidade que eu tinha. Eu fiz o que eu pude com a maturidade que eu tinha. Vocês podem escrever isso num papel, colar no espelho, porque é uma frase poderosa. Eu fiz o que eu pude com a maturidade que eu tinha naquela época, sabe? Com aquela mente que você tinha naquela época. Então, você faz as pazes com aquele seu eu daquela época. E isso começa a gerar uma outra bioquímica dentro de você. E eu acho que é sobre isso. Você falou, é para quem quer, eu acho que para quem pode também, né? Porque depende também de um grau de consciência. Né? Como você falou, depois de tanto se martirizar, né? Chega num ponto que a pessoa acaba tendo consciência disso. E que não é um processo tão natural e tão simples assim. Né? Porque o quanto que a gente repete esses deverias, eu deveria ter feito, porque isso é quase que uma fantasia de que poderia mudar o passado. Né? Eu gostaria que tivesse sido diferente, porque o presente a gente pode mudar, mas o passado não dá. Né? Então, o que acontece também quando a gente olha tanto a vida pelo retrovisor? Você falou sobre energia, né? Você falou, eu ainda coloco às vezes energia, eu já coloquei muita energia, né, nisso, no deveria, no passado. Quando a gente coloca a nossa energia no passado, naquilo que já aconteceu e não tem como mudar, a gente está direcionando para um lado, está direcionando para trás, e essa energia não está aqui, no presente, né, com as coisas que de fato podem ser feitas. Né? Por exemplo, quando chegam no consultório, né, isso acontece do tipo, eu não deveria ter feito tal coisa para minha mãe. Ou, eu deveria ter feito tal coisa, eu poderia ter feito mais, eu deveria ter feito melhor. E aí, quando eu pergunto, o que você faz pela sua mãe hoje? E a pessoa leva um susto, porque ela não está pensando no hoje. Ela está tão voltada para aquilo que deveria ter sido feita, que não faz as coisas que poderiam ser feitas hoje. Né? A energia está sendo mal direcionada. Né? Isso é um vício mental, assim, de desejar mudar o passado. Isso é fisicamente impossível, né? Você pode mudar a forma como você vê o passado. Isso que é o que a gente chama de ressignificar. Você pode ver ele com outros olhos, com outra lente. Você não pode mudar o que já aconteceu, né? Assim como o presente agora, você pode mudar sim, mas parte de você aceitar de como está. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, mas acho que todo mundo vai entender. Se todo mundo já usou o Google Maps ou Waze, você bota o ponto A até o ponto B. Se você não está de acordo e aceitando que você está no ponto A, ele não tem como calcular o mapa para o ponto B. Então, o ponto A é o ponto de partida. O ponto de partida é o presente. E é como está. Mas está muito desagradável, muito desconfortável, eu estou sofrendo, eu estou com dor, eu tô triste, eu estou amargurado. Ótimo. Mas se você deseja ou aspira um estado com mais leveza, com menos desconforto, precisa partir do que o quarto está bagunçado, então, se eu quero arrumar, eu tenho que reconhecer que ele está bagunçado. Então, esse reconhecer, parece óbvio, se a gente falando, parece que é uma coisa que a gente não faz, mas a gente faz.
por mais estranho que possa parecer, a gente falando assim, parece até meio descabido que a gente faça isso, mas a gente faz, observando, né, quem trabalha em consultório como psicólogo, psicóloga, terapeuta. Eu mesmo me auto-observando percebo que eu faço isso, eu fico desejando que as coisas tivessem sido diferentes, né? Isso que eu tenho consciência, eu trabalho com esse assunto, imagina quem não tem essa consciência, né? Então é importante dizer um sim para o passado, mas um sim cheio, assim, um sim, sabe, consistente. Sim, foi esse pai, essa mãe que eu tive, foi essa história que eu tive, essa é a minha vida desse jeito que é assim, eu cheguei até aqui hoje, e aqui é o momento presente que eu posso fazer alguma coisa. Mas dizer esse sim ao passado, né, que alguns autores chamam com concordar, que seria algo mais intenso que o aceitar, né, e tem uma questão semântica de palavras, assim, mas é um sim radical, um sim profundo, um aceitar como foi, né, e aí fazer algo com isso no presente, que é o único lugar que a gente pode fazer algo, né, é no presente, né, mas eu acho que quando a gente aceita e diz esse sim, a nossa ação é muito mais potente, mesmo que menor, assim. Porque senão é como se você quisesse chegar no ponto B, mas o teu sistema não sabe que está partindo do ponto A. Então, eu quero chegar no ponto B. Tá, mas de onde é que você está indo? Não aceito esse ponto A. Então ele não tem como calcular a rota ali do ponto A para o ponto B. Então aceite que é o ponto A, por mais desagradável que seja o ponto A, mas é o ponto A. Aí o mapa pode ser feito. É reconhecer. Tem muito a ver com a palavra reconhecer também, né? E perceber que a gente teve uma intenção positiva lá no passado, né? Perceber que a gente não fez por mal, eu vou pensar assim só para sacanear. Não. Foi a solução que você encontrou, sabe? É importante. Eu acho que isso dá uma reconciliação bonita dentro da gente. Assim, tá, essa solução talvez agora em 2022 eu não queira mais continuar com ela, mas, cara, dá um abraço nessa menina, nesse menino, nesse teu ser, assim, tudo bem, você teve essa solução, massa, e, sabe, reconhecer, pô, eu acho que você criou alguma solução aí do teu jeito, sabe? Então, isso é um reconhecimento bonito, assim, que acho que pode ser feito, sabe? Você falou do óbvio, né, Fabiana? Você falou, poxa, a gente está falando aqui, parece óbvio, e é, né? E é com isso que eu trabalho. Eu sou gestalt terapeuta, então a gente trabalha com óbvio, porque É, nós, em geral, temos muita dificuldade de enxergar o óbvio, é, né? Então, o quanto que é importante a gente falar sobre o óbvio também, é, né? Porque, né, nem sempre é simples de olhar. E você é, falou a palavra, né? O quanto que isso é potente. E é justamente a gente utilizar a nossa potência para aquilo que é possível fazer. Porque quando a gente olha para o passado e quer mudar, na verdade a gente está na verdade isso é uma prepotência, né? É mais do que a gente pode fazer. Aí o que que acontece quando a gente está na nossa prepotência? De querer mudar aquilo que não pode ser mudado. A gente cai na impotência. é. Né? Então, o quanto que é importante a gente olhar para nossa potência. E você falou assim, nossa, mas foi aquilo que eu pude fazer naquele passado, né? De acordo com a maturidade que você tinha ali. E o quanto que a gente fala hoje, né? Dos nossos erros, porque eu errei. Tá, mas a gente só está chamando de erro porque nós passamos por essa experiência. Né? E, na verdade, o resultado não foi aquilo que a gente tinha planejado. E a gente chama de erro. Mas, na verdade, é experiência. Né? E a gente só sabe, né, que não alcançou um resultado porque a gente fez. Né? E a gente só tem essa informação hoje. Naquela época a gente não tinha. Se a gente soubesse dos resultados, né, hoje a gente tem uma informação privilegiada. Hoje a gente tem esse resultado. Né? Não funcionou, não saiu como eu gostaria. Mas a gente só tem esse resultado porque a gente fez. Antes de fazer, a gente não tinha esse resultado, a gente não tinha essa informação. E aí a gente fica se martirizando como se a gente tivesse a sabedoria que tem hoje, né, a maturidade que tem hoje, mas naquela época a gente não tinha. Daí a autocompaixão. É, Foi que o é que lindo, deu. né?
Foi o que deu. Autocompaixão é um tema fascinante, assim, né? Muita gente confunde isso que a gente está falando com passar a mão na cabeça ou se ficar muito acomodado, mas eu acho que é justamente o contrário. Eu acho que quanto mais ambiente amoroso interno, autoamoroso, mais saudável vai ser os seus processos externos, assim, né? Então, eu acho que mais potente ainda pode ser a transformação. Então, a autocompaixão é algo muito incrível mesmo. Tem pessoas que têm dificuldade de ter essa autocompaixão, né? A gente vive uma cultura de culpa. Esse tema da culpa é muito interessante também. Eu fiz uma live com o reitor da UBRA, da Universidade Luterana do Brasil, que ele é teólogo, psicólogo, psicanalista, ele é várias coisas assim, e ele estuda profundamente a culpa, né? Em várias tradições. A gente vive num país muito influenciado pela cultura católica. Então, existe uma função social também da culpa, como que ela já foi usada em muitas instituições e culturas. É um tema fascinante, assim, né? Eu acho que não tem uma resposta simples, né? Tem pessoas psicologicamente com patologias, né? Que, enfim, você pode falar até melhor que eu, né? Que não sentem culpa por nada e fazem, né? Então, é um assunto complexo, assim. Eu acredito que a gente deve encontrar um ambiente amoroso, acolhedor, com bastante reconhecimento e sim perceber que ações nossas podem causar danos para os outros e que isso seja uma energia que não nos paralise, porque às vezes a culpa ela existe como às vezes um processo de tomada de consciência, assim, mas pode nos paralisar e pode não ter o efeito positivo que ela pretendia ter, né? Então, eu acredito que a gente precisa encontrar uma forma de responsabilização por um equívoco cometido, por algo assim, que nos movimente, nos anime para uma transformação. Porque se a gente fez uma coisa e já está mal por causa daquilo, e a gente ficar ainda mais travado, não vai adiantar muito. Então, é o que eu percebi em muitas pessoas, percebi em mim em alguns aspectos, assim. Então, a gente sempre fala, não é culpa, é responsabilidade, né? Mas eu acho sim que é importante, se a gente feriu alguém, a gente observar isso e não acho de todo errado a gente se sentir um pouco sentido por isso, até triste mesmo, por você ter causado um dano a outra pessoa, mas se isso te paralisar totalmente e não te levar para mudança, também não adianta muito, né? Então, eu queria colocar esse assunto. Eu confesso que eu conversei 1 hora com ele, eu li um pouco do trecho dele, é um assunto interessantíssimo, né? A função da culpa, né? Ela tem uma intenção boa, né? Tem uma intenção de tornar os seres humanos melhores, né? Mas ela, em muitos casos, não tem funcionado. Então, se um elemento social, psicossocial, não está cumprindo a sua função, a gente tem que repensar, né? Mas é uma intenção boa, mas acredito que ela ainda não está não tá sendo, acho que, mais deletéria, assim, acho que está travando mais as pessoas do que gerando transformação. A ausência total de culpa também, acho que não é a solução também, porque pode gerar situações muito perigosas. Então, é um tema interessante para a gente abordar. Porque é assim, ó, Fabiano, a culpa é um sentimento, como outro qualquer, né? Faz parte da nossa experiência humana, né? Então, é muito comum que quando uma pessoa fale assim, eu estou me sentindo muito culpada porque eu fiz determinada coisa, aí a outra pessoa que está ouvindo fala, não sinta culpa. Cara, é a mesma coisa de falar para outra pessoa, não fique triste, né? Não sinta o que você está sentindo. É o que a pessoa está sentindo. A gente não tem como tirar a culpa do outro. Então, é um sentimento como um outro qualquer que a gente precisa legitimar. Ele existe, a pessoa está sentindo essa culpa, né? Então, o que a gente pode fazer, né? E aí eu vou ler um trechinho e já vou indicar também, eu sempre indico. É um livro da Karina Fukumitsu, acho que está parecendo o contrário aí para vocês, né? Mas se chama Sobreviventes. Sobreviventes Enlutados por Suicídio, Cuidados e Intervenções, que tem um trechinho que fala sobre culpa. Por quê? É muito comum, principalmente em pessoas enlutadas por suicídio, sentirem culpa,
É porque o suicídio ele é uma morte trágica, é uma morte violenta, né? E quem fica, por vezes, sente muita culpa por não ter identificado o sofrimento daquela pessoa, né? Ou o estado, ou o que poderia ter feito, ou o que deveria ter feito, É. né? Então, é uma questão muito presente, né? Que é a questão da culpa. E a Karina, ela escreve um trechinho para quem tem esse livro, gente, está na página 70, que fala assim, ó: vimos que é comum o enlutado se sentir culpado pelo suicídio. Por isso, quando ouvimos que ele sente culpa, é incorreto dizer não sinta culpa. Ao contrário, é preciso fazer a pergunta: do que você se culpa? A partir dessa questão, o enlutado poderá, por meio das ruminações, reinvestir suas energias em si e reintegrar sua potência. Em outras palavras, aquele que se percebe impotente pela morte do outro poderá, por meio da culpa, reativar a sua potência. Explico. O antídoto para a culpa, olha isso, olha essa frase. O antídoto para a culpa é o fortalecimento das ações do aqui e agora, que é só o que a gente tem. Agimos como é possível no momento em que a situação acontece. Não podemos antecipar como agiremos, e por isso precisamos compreender que nossas ações são respostas que acontecem em um tempo e em um espaço, nos quais temos prontidão e maturidade. É só depois de ouvir do que a pessoa sente culpa que trabalho com a ideia de que tenho certeza de que, se o enlutado soubesse do desfecho da morte por suicídio, teria feito tudo diferente. O enlutado faz o que pode, indo além do que imaginava. Por esse motivo, tem todo o direito de sentir e de pensar o que sente e pensa, lembrando que o sentido pertence ao sentidor, a quem considero aquele que sente a dor. Por isso, a gente precisa respeitar aquilo que a pessoa está sentindo, porque a experiência dela é aquilo, né, que ela, naquele momento, é o que está acontecendo com ela. Isso precisa ser respeitado, precisa ser acolhido, como todo e qualquer sentimento. Lindo isso, lindo esse trecho aí. Realmente está na moda, assim, né? Até em muitos ambientes de autoconhecimento, de terapias, falar assim, não sinta culpa. A pessoa fala uma coisa, não sente culpa, de uma maneira bem rápida, assim, né? E esse trecho aconselha, né, perguntar do que você sente culpa. E aí ele chama de ruminações, né? Realmente o processo ali que a pessoa vai começar a relatar, e aí você vai acolhendo e vai criando um espaço para que ela vá transformando esse sentimento, vai olhando com outros olhos a ação que ela teve lá. Nesse caso, a gente está falando de um enlutado por suicídio, né? Aqui nessa live a gente está falando em qualquer forma de culpa, né? Em geral, mesmo que não tenha sido um suicídio, qualquer situação que a pessoa sinta culpa. E eu acho que um conceito intimamente ligado a isso é o fato de que a gente é aprendiz, né? Nós estamos aprendendo, nós estamos amadurecendo. Então, esse ânimo, esse entusiasmo de ser aprendiz pode ser um grande motor nessa escola, que você pode olhar para aquela ação e falar assim, com aquela maturidade eu fiz isso, o que será que eu posso fazer da próxima vez, né? Essa alegria é tipo você está aprendendo uma coisa que você gosta muito. Vamos supor, uma receita de um bolo, um instrumento musical, você vai ver sei lá, uma coisa que você gosta muito, você tem um entusiasmo ali, né? E trazer esse entusiasmo para o próprio amadurecimento na vida, né? Então, eu acho que tem uma intenção
ali nessa culpa, mas em muitos casos ela é paralisante, né? Claro que a gente não vai dizer para a pessoa pare de sentir, mas a gente age como se a gente soubesse o resultado da situação, né? Que nem você dizer que, eu deveria, depois que você assistiu o final do filme, lá no início do filme, mas eu deveria saber que no final do filme acontece. Você estava no início do filme, né? Então, no início do filme a gente não sabe o final do filme, né? Então, ser generoso consigo mesmo, sim, mas eu acho importante. Eu não sei se a gente precisa talvez a gente precise de uma outra palavra, né, que não seja culpa, mas eu tô pensando no caso quando a gente realmente percebe que machucou alguém, ou que a gente percebe que uma ação nossa gerou realmente uma dor em outra pessoa. Eu acho que Responsabilidade é uma boa palavra, responsabilidade é uma boa palavra. né? E eu acho que não é de todo mal você estar um pouco sentido por aquilo, né? Sentir um pouco junto daquela dor, eu acho que é saudável. Eu não sei se é saudável uma pessoa que não sente absolutamente nada, causa dano nos outros e não sente nada, né? Eu acho que pode ser muito patológico, né? Então, encontrar a alegria e perceber, nossa, nessa vida que a gente está, nesse planeta, a gente nasce aqui, todo mundo nasce pelado com 24 horas, né? E qual que é a irresponsabilidade, Camarquete, obrigado. Qual que é a forma de funcionar que vai me trazer mais felicidade nesse planeta Terra, né? É tentar desvendar a forma de funcionar nesse planeta, né? Que isso pode ser uma atividade extremamente entusiasmante, né? É que nem a lei da gravidade. A lei da gravidade não é uma questão de moral, né? Você solta um objeto, ele vai cair. Isso é um funcionamento. E esse funcionamento ele está em tudo, desde dos nossos sistemas emocionais, relacionais, sociais, até o movimento das galáxias, dos planetas. Tudo existe um certo funcionamento, uma fisiologia, um mecanismo, digamos assim. E eu acho que a curiosidade de entender isso leva a gente a amadurecer nisso, né? Isso traz sabedoria. E isso pode ser uma atividade extremamente entusiasmante, né? E eu acho que, eu fiz aquilo, me deu uma sensação um pouco mais pesada, assim. E se eu agir de tal jeito? Testar, fazer um laboratório, né? Eu acho que isso pode ser bem interessante, assim, como uma maneira de avançar nessa escola, que é a vida. Você trouxe entusiasmo. Eu vou trazer outra, que é um valor, né? Eu vou trazer outro que é coragem. Né? Porque, assim, quando a gente sente culpa, né, por algo, ou se sente, né, triste por ter magoado alguém, né, o que a gente pode fazer com isso? Você falou do entusiasmo por experimentar outras coisas. E a outra coisa também que eu acho que implica coragem é a gente fazer alguma coisa com isso. Se a gente magoou alguém, como que é chegar para essa pessoa e falar sobre isso? Sobre a sua dor. Nossa, eu fiquei triste com o que eu falei. Né? Eu não queria ter magoado você. Né? E assim, como que é chegar para essa pessoa e falar? E quando é uma coisa pública? Como que é se retratar publicamente? Né? Porque aí é diferente de uma culpa paralisante, porque aí a pessoa fica só se autoflagelando, né? Mas não faz algo com isso, né? Então, eu acho que quando se tem a coragem, né, porque quando se fala sobre isso com alguém, ou quando se conversa sobre isso com a pessoa, né, pode se transformar em alguma coisa também, né? Não só a pessoa pode ressignificar aquilo que fez, como a pessoa, né, que foi, enfim, que se machucou com essa história também, né, como pode se criar algo diferente nessa experiência entre as duas pessoas, né? Ou quando é o caso de uma retratação pública, o quanto que essa retratação ela pode ter um impacto no outro também, quem está ouvindo. Tanto pode ser transformador né, na pessoa que está, na vida da pessoa que está se retratando, como naquela pessoa que está ouvindo. Né? Então, acho que isso implica coragem, né? Um outro valor. E não é fácil, né? Porque antes de acontecer isso, tem que acontecer um processo de reflexão sobre o ocorrido e possivelmente um arrependimento, né? Que pode ou não acontecer.
Então, para ter essa reflexão, esse arrependimento, é todo um processo interno, e depois você ir até a pessoa e falar, eu peço perdão, né? E todo esse processo de fazer isso, né? E aí daí vai para o outro, se ele vai sentir, vai te perdoar ou não, né? Mas esse processo pode levar aquela relação para um outro nível, né? E eu acho que o grande ponto está na aprendizagem mesmo, sabe? Porque se você fez é que nem uma experiência química, né? Botei esse elemento com esse elemento, explodiu. Eu botei esse com esse, ficou legal. Então, perceber, ó, talvez na próxima, já que eu me senti mal por isso, não é de todo ruim aquele se sentir mal. Por isso que eu acho que essa sensação ruim depois de um ato desarmonioso, ou que realmente trouxe situações difíceis para outros, situações desconfortáveis demais para outro, não é de todo ruim, dependendo da forma como você processa ele. Claro que tem pontos que ele pode ser paralisante, excessivo, mas pode ser também um propulsor de uma mudança, de agir de outra forma em outras situações, né? Então, e aí não vai ser mais tão necessário. Eu acho que tem uma frase eu não sei de quem é essa frase, mas eu tenho ela anotada e eu lembro dela há muito tempo. Se eu lembrar, depois eu falo. Mas é assim, ó. Quanto mais atenção ao mundo interno você tiver, menos dificuldades externas você terá. Né? Isso quer dizer que se você cometeu esse erro que causou tristeza em outras pessoas, as pessoas se sentiram machucadas, talvez você estava meio desatento, você fez uma ação ali meio desatento, não estava, talvez não observou muito o outro, ou agiu de forma impulsiva, ou enfim, deixou algumas coisas se atravessarem. Então, isso pode te estimular a estar mais perceptivo, tirar uma lição, e isso pode ser um grande fruto positivo na sua caminhada, né? Então, a forma de olhar para isso no passado e depois pode ser, inclusive, com muita gratidão até por aquela sensação ruim que ela te permitiu processar todo um tipo de comportamento, né? E decidir, agora eu vou agir diferente, né? Então, eu acho que a culpa ela é negativa, assim, quando ela é paralisante e você fica num looping. Porque muita gente entra nesse looping, né? Você fica se culpando porque fez, mas também aquilo não te faz mudar. E aí fica num loop repetitivo. E aí eu acho Não que muda nada para ninguém, na verdade, nem na é, experiência daquela pessoa, nem na experiência das pessoas ao redor. Não muda nada no mundo, na verdade, né? Quando a pessoa é, ela fica sozinha se martirizando, né, com aquela culpa, né? é importante que Fabiano, impulsione ela para alguma sabe o que eu mudança. ia, Oi. sabe o que eu ia pedir para você? Você não chegou a falar sobre. Aliás, você começou a falar no iniciozinho, mas você não entrou muito na sua experiência, né? Porque você deu um curso, né? Você falou que deu em alguns lugares Amor e Movimento. Queria que você falasse um pouquinho da ação de rua, né? Na Maratona dos Abraços, workshop Perdoarte. Então, como que foi essa sua experiência das coisas que você colocou no mundo, né? Que fez a É, diferença. o Perdoarte surgiu em 2015, o primeiro foi um laboratório em São Paulo, assim, foi bem experimental, e aí depois eu aumentei, ele era só, assim, algumas horas de noite, depois eu aumentei ele para um sábado inteiro, depois eu vi que tinha que ser sábado e domingo, e hoje até penso que pode ser maior, mas daí esse formato de sábado e domingo em 12 horas aula, ele ficou, se consolidou, e aí eu fiz em várias cidades do Brasil, e a ideia é que a pessoa comece no sábado de manhã, escolhendo uma situação para perdoar. Eu quero perdoar a mim mesmo, quero perdoar o meu pai, quero perdoar a minha mãe, quero perdoar meu ex-marido. Porque às vezes essas situações ficam travando um pouco a vida da pessoa. A pessoa fica também num looping de acusar o outro, né? Ou de acusar a si mesmo, enfim, são loopings desgastantes que desenergizam, né? Então eu bolei esse workshop com toda a prática que eu tinha de jogos para atenção plena, práticas corporais, práticas de liberação emocional, para ajudar a pessoa a chegar mais perto de um processo de liberação, que é o perdão, que tem tudo a ver com caminhar mais leve, tem tudo a ver com ressignificar a forma como você vê o passado, ressignificar seu passado, né, na verdade, e caminhar mais leve, né? E tirar um fruto positivo das situações vividas, assim, né?
Então, Ó, isso Fabiano é é luz. obrigado, pessoal de Caçapava. É, eu acho que o mundo precisa de perdão. Quando a gente guarda mágoa por muito tempo e insiste em ficar ali odiando aquela pessoa ou nutrindo assim uma coisa assim, a gente está no fundo apostando na vingança, né? E a cultura da vingança, por incrível que pareça, não, é o momento que a gente está no planeta, né? Ela é mais popular, é mais frequente do que o perdão, né? Então, a gente não vive numa cultura de perdão, a gente vive muito mais numa cultura de guerra e de vingança. Então, isso está nas músicas, isso está nas redes sociais, está nos filmes, está nos nossos amigos, nossos vizinhos, nossas conversas. E geralmente quem perdoa é chamado de idiota, de bobo e tal. Então, eu ainda acredito que o perdão ele vai ser, se a gente espera que a humanidade evolua no amor, e para mim evolução tem a ver com amor, não tem a ver com mandar foguete para Marte. Isso é um tipo de evolução científica e a gente pode estar fazendo isso se destruindo aqui. Evolução para mim é o grau de amor. Quanto maior o grau de amor, mais próximo do incondicional, né, do amor que seria o mais universal, assim, isso é evolução. E acredito que talvez num outro momento, e com mais pessoas vivendo isso, a gente vai, isso vai ficando mais frequente, porque nem sempre o que é normal é natural, né? Então é muito normal hoje ir para a vingança. Então esse workshop pretende ser um espaço onde isso é fomentado e é para quem quer, porque tá lá, quem se inscreve, e não adianta assim, vou levar arrastado aqui meu filho, vou levar arrastado meu marido para perdoar, porque não é assim que funciona, né? Esse workshop é para quem já quer perdoar e tá precisando de um empurrãozinho, tá precisando de uma ajuda para quem já quer. Então é um workshop maravilhoso, eu amo fazer ele. A última vez acho que foi em Campinas, a gente deu um, até vi uma pessoa aqui do workshop que entrou. E a outra ação que a gente faz, que você citou aí, é a Maratona dos Abraços, que com certeza com a pandemia deu uma parada, né? Porque ficar abraçando na pandemia não dava. Mas antes da pandemia, por muitos anos, a gente ia para uma praça de uma cidade, geralmente um lugar central assim da cidade, com muita circulação de pessoas. A gente chamava evento, na época era Facebook, mais que usava, e a gente ficava com uma plaquinha assim, abraços grátis, e a gente ficava distribuindo abraços, e era muito forte, era um trabalho muito forte, chegava a 500, 1000 abraços numa tarde, assim, entre todos, né, e a gente via processos incríveis. Falando aqui do tema do suicídio, eu já abracei uma pessoa que, às vezes a gente abraça e ela fala não ter ouvido alguma coisa, né, e ela falou para mim, foram muitas pessoas em várias cidades do Brasil, né, ela chegou a falar assim, nossa, hoje eu estava decidida a ir lá tirar minha própria vida, mas esse abraço aqui fez eu repensar, ver que eu tenho uma família, ver que eu tenho... Então foi muito forte você ouvir um relato desses, né? Claro que pode ter tido outros relatos que a gente nem ouviu, que pessoas não falaram nada, mas esse chegou a ser verbalizado, né? E outras pessoas, né, que também relataram. Então era um ato simples de oferecer abraço, não é algo intelectual, é algo muito do sentir, né? E muitas pessoas falando assim, nossa, eu não recebo abraço nem do meu filho, nem da minha família, e aqui um desconhecido na rua me abraçando. A gente ouvia de tudo, era um laboratório de ser humano incrível, assim. Então são duas ações aí que a gente fazia, assim, com muita alegria. E faz ainda, né? Em algum momento queremos voltar à Maratona dos Abraços, quando tiver mais tranquila a situação. Eba, Assim, já quero. Me fizemos no convida que Rio eu aí, vou. fizemos várias vezes no Rio. Qual era o nome do lugar que a gente, eu não me lembro agora o nome da praça que a gente fazia no Rio, mas é uma praça perto do Catete, eu acho. É uma pracinha lá Largo no do Rio de Janeiro. Machado. Isso, Lago do Machado. Nesse Lago do Machado, a gente fazia sempre Maratona dos Abraços ali. E era muito legal, naquela pracinha, assim, era muito legal. Aí fizemos bastante em Floripa, fizemos em Salvador, até no Amapá teve. E foi expandindo a rede, assim, né? Até fora do Brasil também, teve em Lisboa, Madrid. Foi bem legal. É. Que demais. Olha só. Então, deixa eu dar uma lidinha aqui, que a gente ficou aqui se empolgando na conversa. Mas aqui, deixa eu ver, tem comentários. Tá, tem carinhas com coraçõezinhos. Aqui o Beto, que lindo. A prima, né, do Fabiano, com a bateria acabando, mas
conseguiu, espero, né, ficar com a gente aqui até o finalzinho. Aqui, olha, Yara. Oi, boa noite. A Uau, aí Yara, um por abraço. acaso aqui na live, perdi meu sobrinho de 29 anos no mês passado, e eu e minha mãe, não, eu e a mãe dele, minha irmã, nos sentimos impotentes e culpados. Então, eu vou indicar mais 2 livros, que também não são, né, somente para perdas por suicídio, mas tem um livrinho que é lindo. Livrinho, tô falando que ele é fininho. Do Rodrigo Luz, que ele se chama Luto é uma outra palavra para falar de amor. 5 formas de honrar a vida de quem vai e de quem fica após uma perda. Rodrigo Luz. E um outro livro que eu sempre recomendo, Tudo Bem Não Estar Tudo Bem, da Megan Devine. Deixa eu ver o que mais. Aqui eu coloquei já a indicação de livro. Aqui, Mamãe, Somos Todos Aprendizes. Aqui, O Perdão Liberta. Fabiano é Luz. Aqui, Atitude Maravilhosa. O amor é um sentimento mais poderoso do mundo. Ok, obrigada, gente. Acho que a gente já chegou no finalzinho. Você quer dar recados, Fabiano? Como que você está aí? Eu queria dizer que o terceiro termo do nosso título, do nosso livro, que é a Valorização da Vida, ele é uma continuidade dos 2 primeiros, né? Acho que quando você diz um sim para a sua vida como ela é, por mais que ela não seja exatamente como você idealizaria, né? Porque a vida real, ela não é a vida que você considera ideal, mas tem uma inteligência cósmica, universal em ela como ela é. Isso nos traz humildade. Porque talvez se você fosse desenhar a sua vida como você acha que seria tudo, talvez depois você nem gostaria do que tudo aqueles acontecimentos iriam encadear. Eu morei numa casa assim, meu marido seria assim, minha escola seria assim. Você não sabe o que essa mistureba toda ia gerar. Então tem uma sabedoria em as coisas serem como são e como foram, né? Isso tudo vai gerando um sentimento de gratidão e de valorização da sua vida, que é o terceiro elemento do nosso título, dessa live. De perceber que há um presente de Deus, como diz a Elaine Pessoa. Mais conhecida como mamãe. A sua mãe? Olá, Elaine. E essa gratidão por ela como ela é, né? Então, como um presente, como algo ainda misterioso também. Eu gosto da palavra mistério, não no sentido de mistério, mas como algo que dá vontade de conhecer mais, né? O amor é um mistério, né? É um mistério como ele opera, como ele funciona. Então, essa curiosidade, esse entusiasmo de conhecer esse mistério que é a vida e esse reconhecimento da inteligência de todos os fatores que levaram seu pai e a sua mãe se conheceram lá, e aí em tal ano eles tiveram uma relação, que dessa relação surgiu você, que ficou 9 meses lá, e aí nasceu, né, veio aqui à Terra e viveu exatamente o que viveu nas escolas que viveu. Isso tem uma inteligência, tem algo que a gente não consegue captar, como que isso foi concatenado assim para gerar você. Então, mas você confia e você diz um sim a ela como ela foi. E esse sim, eu acredito, pelo menos no meu processo, eu preciso dizer várias vezes ao dia e vários dias para que ele internalize e a gente passe a viver esse sim e respirar nesse sim, nessa concordância em como a vida organizou todos os elementos para gerar você hoje. Isso faz você se amar, faz você viver o que você está vivendo, né? E considerar isso importante, considerar isso valioso. A gente vive numa era, né, Emanuele, que tem muita comparação. Existe muita comparação. As plataformas de redes sociais
muitas delas estimulam essa comparação e as pessoas começam a desvalorizar sua própria vida. Ah, minha vida não tem graça, minha vida é uma bosta, minha vida, o legal é a vida do fulano, do Beltrano. E quando você faz esse processo de mergulhar na sua biografia e ver cada detalhe e ver sua mãe, seu pai, acho que tem tudo a ver com a mãe e o pai também, né? De tomar eles, né? Como diz o Bert Hellinger, né? Tomar pai e mãe como eles foram, né? E dizer realmente um sim integral, profundo, visceral para seu pai e a sua mãe, como eles foram, como eles fizeram. Isso tudo faz a gente reconhecer que a nossa vida é linda, é única exatamente do jeito que ela é. E eu acho que isso é o caminho da valorização da vida. E aí, quando a gente honra a nossa vida, né, quando a gente olha para a nossa vida e reconhece que foi a nossa vida possível, é a vida possível nesse momento, é a nossa história, né, e a gente honra essa vida, a gente está valorizando a nossa vida, né? Então, o quanto que quando a gente olha para a nossa vida e a gente reconhece também que a gente fez o que deu, o que foi possível, né? Que nós fizemos o melhor que nós podemos fazer de acordo com as nossas possibilidades, quando a gente tem essa autocompaixão, a gente também tem essa compaixão pelo outro, né? Porque o outro também fez o melhor que pôde, de acordo com as possibilidades dele, né, de acordo com o grau de maturidade. E quanto mais maturidade a gente vai desenvolvendo, maior a responsabilidade também. Né? Porque É. aí, quando a gente adquire, né, adquire não, quando a gente conquista esse grau de maturidade, né, não dá mais para ficar no papel de vítima, né? É claro que de vez em quando, né, até a gente cai em tentação, eu estou falando por mim, né, porque é um lugar também cômodo, né, e quentinho, né, mas dá uma certa vergonhinha também, né, de estar nesse lugar de vítima. Então, é se responsabilizar pela própria vida, né, a autorresponsabilidade, se responsabilizar pelos próprios sentimentos, né, e isso é maturidade, isso é se honrar, honrar a própria história e valorizar a vida que tem, né, a E sua própria vida e do outro. uma coisa muito importante que acho que eu não falei aqui é a capa desse livro, do terceiro livro que você falou, né? Tudo bem você não estar perfeito, né? Tudo bem você não estar iluminado. A gente vive um momento da vida que se fala muito da iluminação, da maturidade, tem muito conteúdo de orientação em qualquer lugar que você olhar. Mas a gente às vezes não é maduro, às vezes a gente não, a gente vai ficar no vitimismo, a gente vai ainda sentir culpa. E você não está aqui para ser perfeito em um dia, sabe? Então, conviva com a sua imperfeição, né? É, a gente, eu acho que nem o criador desse universo espera que você seja perfeito imediatamente, né? Então, conviva com a sua imperfeição, né? Claro que você vai querer avançar para um estado de felicidade maior seu e dos outros, mas aceite a sua imperfeição momentânea, né? Aceite que ainda você cometeu pela 30ª vez o mesmo erro, sabe? Às vezes é assim, eu mesmo, eu repito coisas que eu achei que eu já tinha aprendido, mas repete. E tá acontecendo. É tudo bem, sabe? Não quer dizer que você não vai. Tem um porquê de. Se é uma coisa que causa dor pra você, causa dor pro outro, alguma coisa ali tá acontecendo pra você ter repetido aquele mesmo erro, né? Então, compreenda que você ainda não conseguiu não repetir. Ou ainda não conseguiu ser tão maduro como você gostaria, não conseguiu ser tão perfeito como você gostaria, né? Então, ame a sua imperfeição momentânea. Ame seu estado imperfeito momentâneo, né? Isso é importante. E a partir Poder desse amor, renunciar também, transborde. né? E transborde. A partir desse amor, você vai poder transbordar realmente para o outro. Porque ele já vai estar dentro de você. E aí, né, Fabiano, acho que você fechou com a nossa proposta, né, que é justamente falar sobre a nossa humanidade. E é isso, né? E é isso, é reconhecer que somos humanos, isso faz parte da nossa condição,
humana, né? Não somos. Imperfeita, né? É. Definitivamente não somos. E como é que a gente pode cobrar perfeição do outro? Como que a gente pode cobrar a perfeição, né? De nós mesmos, né? Então, definitivamente a consequência disso é a impotência, né? Porque não seremos perfeitos. Seremos os melhores que pudermos ser. E a nossa imperfeição é perfeita. É o que está no livro do... Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Jeff Foster, ainda não foi traduzido, mas ele fala muito isso, né? Até a imperfeição ela é perfeita. Então, Perfeitamente imperfeitos. Então, ame-se no ponto que você está, e eu diria mais, apaixone-se por onde você está. Você está num ponto da caminhada e do processo, do seu presente. Apaixone-se por esse ponto que você está. Sabe exatamente como ele é. Apaixone-se, mas o lá, né? O lá, quando eu chegar lá, quando eu conquistar isso. Mas o ponto que você tá já tem várias coisas que você não tá percebendo de lindas, né? Tem muita beleza. Às vezes os outros veem mais beleza no seu ponto atual do que você mesmo. Então apaixone-se pelo ponto que você tá, pelo exato ponto que você tá de maturidade na vida, no trabalho, geográfico, de relacionamento, de tudo. Apaixone-se por esse ponto. Um momento lá no futuro você vai olhar, nossa, lembro quando eu tinha tal idade, tava vivendo tal coisa, sabe? É agora, você tá vivendo agora. Esse ponto você vai lembrar lá na frente de hoje. Então, apaixone-se por esse momento que você tá. Exatamente desse momento, desse jeito. E vamos combinar que lá é um lugar que não existe, né? Não Porque quando a gente existe. chega, já é lá, já é mais na frente. Nunca chega, né? Na verdade. É sempre. Ele virou aqui. Gratidão. Virou aqui agora. Eba, que bom, conseguimos! Conseguimos. Ai, gratidão, Fabiano, foi lindo. Gratidão por aceitar esse convite, estar aqui com a gente. Gratidão por todos, por todas que participaram hoje, né, nesse encontro. Aqui, viver o presente é fundamental. É o que a gente tem, né? Então vamos viver. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Isso. Exatamente como é, sabe? Exatamente como é. Então, aguardem a nossa trilogia, que o Fabiano está dando spoiler aí ao longo do nosso encontro. Estaremos de volta em breve. Até breve. Um beijo, Emanuele. Um beijo a todo mundo aí. Tudo de bom, gente. Valeu. Todo mundo. Tchau, tchau. Beijos.